Olá, olá, muito boa noite, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui à nossa última live do ciclo das lives sobre criatividade. Um ciclo de lives que eu preparei desde o dia 17 de novembro e que encerra hoje, dia 17 de dezembro, assim em chave de ouro. Vamos ter aqui uma convidada muito, muito querida, uma pessoa de quem eu gosto muito, com quem tenho o prazer de ter uma grande e bela amizade. Vamos então aguardar que a nossa convidada chegue. A convidada é a Paula Ponce, ela é consteladora. E, portanto, a paixão que nos une às duas, a mim e à Paula, é exatamente a visão sistémica, as constelações sistémicas, desenvolvidas por Bert Hellinger. E o tema de hoje vai ser a criatividade, o dom que eu recebo e os talentos que eu partilho com a vida, que eu levo para a vida. Então vamos aguardando aqui que a nossa convidada chegue, entretanto, renovo os boas noites ou as boas tardes, não é? De acordo com o sítio onde estejam a ver a todas as meninas e meninos que estão aqui a juntar a nós. Sejam muito bem-vindos. Ainda estamos aqui nas apresentações, nas considerações iniciais. Olá, muito boa noite a todas as meninas que entretanto já foram aqui deixando o seu comentário. Já boa noite, muito boa noite a todas. Sejam muito bem-vindas. Estamos aqui a aguardar que a nossa convidada chegue. Estava exatamente aqui a falar sobre a nossa convidada de hoje, da Paula Ponce. A Paula é consteladora familiar. E vamos então aqui aguardar que, entretanto, ela se junta a nós para a nossa conversa sobre criatividade, o dom que recebo e os talentos que eu levo para a vida. Entretanto, já temos aqui a Catarina a partilhar que está a tricotar o chale da rainha e que está a adorar o trabalho, que o trabalho magnífico. Fico muito contente, querida Catarina. Hoje a live não é sobre tricô, ou pelo menos assim diretamente, mas fico muito contente com o teu feedback. Um beijinho, querida. Ora, então, continuando aqui a aguardar a nossa convidada. Entretanto, enquanto aguardamos aqui a chegada da Paula, por acaso alguma de vocês... já cá está a Paula, eu ainda não a tinha visto entrar. Então, vou enviar-te um... Ora, agora é só aceitares. Aceitares o convite que eu te enviei para podermos então ter aqui a nossa conversa. Olá, boa noite! Viva, viva! Boa noite, bem-vinda, querida Paula, tudo bem? Tudo bem, minha querida, que bom, é tão bom estar contigo outra vez, é tão bom. É muito bom mesmo, eu estou assim super feliz, até porque hoje é a última live do ciclo que eu preparei e vamos falar de um tema que me é também muito querido, não é? E que tão bem me fez na minha vida e no meu percurso, e é assim chave de ouro, por isso eu estou mesmo muito feliz em ter-te aqui para este dia, não é? E a fazermos esta nossa live. Que bom. Bom, querida Paula, vou começar pelo início. Eu gostaria que tu fizesses assim uma breve apresentação. Estás a ouvir? Estou. Estás Mas a ouvir? de vez em Estás? quando assim vejo-te assim aos cortes, ok. Sim, realmente também me dá a ideia que tu estás, não sei se estás em algum sítio onde tenha pouca ligação à internet. Eu por acaso estou fora de casa, mas eu tenho Hum. aqui 4 traços de internet, portanto acho que tenho Então, à suficiente. partida dá, sim, sim, à partida sim. Ok. Então, começando, estava a dizer-te para tu fazeres uma apresentação sobre ti, sobre o teu trabalho, não é? Sobre o lindo trabalho que tu tens desenvolvido agora nestes últimos tempos, não é? Assim, de uma forma mais consistente, não é? Mais contínua, Uhum. para que as pessoas que estão aqui a assistir possam também conhecer-te melhor. Muito bem. Olha, antes de mais, e mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E é sempre um prazer estar contigo é sempre, eu fico sempre muito satisfeita por sigo-te nas redes sociais e sigo-te na amizade
e de facto não há pessoa que possa escolher melhor tema que seja a criatividade do que tu, porque eu vejo tanta coisa super criativa nas redes sociais que eu acho que é maravilhoso, maravilhoso. Muitos parabéns em primeiro lugar. E depois também dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui, que estão a dedicar um bocadinho do seu tempo para nos ouvir. Olha, então quem é que sou eu? Eu gosto muito de dizer que sou uma pessoa comum, porque de facto todos nós somos pessoas comuns. Tenho 62 anos, muita coisa já se passou na minha vida, tenho 2 filhas. Durante muito tempo dediquei-me à atividade empresarial, portanto trabalhei em grandes empresas. Mas de facto chegou a uma altura em que eu senti que, aliás, a vida empurrou-me, não chegou a uma altura, a vida própria empurrou-me, porque eu estava num lugar que não era o meu. E sabes uma coisa engraçada? Várias pessoas liam a minha carta astrológica e diziam-me assim: mas o que é que tu estás a fazer aqui neste trabalho? E eu pensava assim: mas eu até gosto disto, eu até gosto do que eu faço. E perguntava, mas porquê? Mas é porque tu és super criativa e tu não estás a utilizar a tua criatividade. E eu trabalhava em grandes empresas, eu sou de matemáticas e, portanto, em matemática há muito pouca criatividade, porque 1 mais 1 são 2, não é? Mas depois eu vim a descobrir que a vida, de facto, 1 mais 1 podem não ser só 2. E de facto, a vida levou-me por um caminho que era aquele onde eu hoje olho e percebo que não era o meu caminho, não era o meu caminho, porque eu desde criança dizia que queria ser médica, e de repente estava num curso de matemática a lidar com números e a lidar com computadores e a lidar com coisas onde eu conseguia expressar-me como eu sou, mas não na totalidade. Ok? E de facto, quer dizer, eu tive que aprender a viver assim, quer dizer, eu hoje olho e utilizei a minha criatividade no jogo dos números. Portanto, eu passei a ver a matemática como um jogo de números, não é? Mas às vezes é melhor não fazermos planos para a vida para não estragar os planos que a vida tem para nós. E então a vida acabou, digamos, através de um cancro para me empurrar mesmo para aquilo que era a minha missão, que é isto que eu faço hoje. É isto que eu faço hoje. Portanto, eu passei de uma mente super racional, não é? Matemática, para uma área em que, e tu conheces bem as constelações, é uma área em que não há uma constelação igual à outra, não há uma constelação igual à outra, uma área em que não se controla nada, e isto para mim foi assim a grande abertura da minha mente racional, foi perceber que afinal não controlamos nada na vida e as constelações mostram isso claramente, e naquilo onde eu posso ser eu na totalidade. E às vezes as pessoas perguntam, às vezes recebo pessoas que me dizem: eu quero saber qual é que é o meu caminho. Isto às vezes pessoas com 20 e 30 anos, e eu penso assim: era tão bom se eu tivesse descoberto o meu caminho nessa idade, teria sido tudo tão diferente. Mas de facto a vida vai-nos levando passo a passo. E uma vez um constelador muito interessante, um professor da Ellinger na Alemanha, disse: nós não encontramos o caminho, é o caminho que nos encontra a nós quando nós estamos preparados. Exato. Até porque tudo vale a pena, não é? Tudo o que nos aconteceu antes não foi um desperdício, não é? Fez tudo parte para chegarmos onde estamos agora. Claro, claro. E se eu te perguntar a ti, por exemplo, se tu há 20 anos atrás pensavas estar a fazer o que estás a fazer hoje, não é? De todo. De todo! Tu dizias assim: eu a fazer tricô, nem pensar. E eu a mesma coisa. Não, eu tricô já fazia, mas não da forma como eu faço hoje em dia, não, sem dúvida nenhuma. Claro, claro. E eu de longe, quer dizer, nunca na vida imaginei estar a fazer uma atividade
em que eu sinto que, de facto, eu coloco toda a minha criatividade aqui, percebes? E é onde eu sinto que consigo ser eu. E, portanto, E é tão bom quando conseguimos isso. É é maravilhoso. maravilhoso. E, portanto, às vezes demora um caminho, não é? A mim demorou muitos anos da minha vida, não é? E, portanto, se alguém nos está a ouvir e sentir que ainda não encontrei o meu caminho, a minha mensagem é: não desesperem, porque continuem. E eu lembro que uma vez uma pessoa, numa altura em que eu andava assim mais desorientada da vida, porque todos temos, ele disse-me: o que é que tu querias ser quando eras pequenina? E esta frase é super importante, esta pergunta é muito importante, porque as crianças são genuínas, não mentem. E eu dizia sempre médica. Nunca me lembro, desde os 4 anos, não me lembro de dizer outra coisa. E só que, de facto, a vida não me levou para a medicina tradicional. E eu hoje percebo porquê. Porque essa não era a minha essência, não é? Então, hoje, quando eu faço constelações, eu sinto-me, de facto, uma médica da alma, porque nas constelações trabalhamos com a alma e quando, como tu sabes, quando abrimos o campo de uma constelação, nós nunca sabemos o que é que vamos encontrar. Um constelador é como um cirurgião. Então, há um diagnóstico, alguém diz qual é que é o problema, mas abrimos o campo e ali é que vemos o que é que precisa de ser visto, o que é que precisa de ser curado. Então, eu sinto que verdadeiramente agora eu sou aquilo que eu queria ser desde os meus 4 anos e que eu materializo aquilo que era o meu sonho de criança. E materializo também aquilo que os astrólogos diziam, toda a minha criatividade que estava lá na minha carta, que era a minha essência. Então é isso que é isso, é um bocadinho a história da minha vida. Aqui, aqui. E Sim. tu já estás a trabalhar nas coisas, não é? Não, já não me recordo. Não, Quando é eu que. estou no meu caminho sim, eu estou no meu caminho de desenvolvimento pessoal há 30 anos, desde a morte do meu pai. Exato, Portanto, o meu pai faleceu quando eu exato. tinha 32 e eu aí entrei numa depressão, porque tinha de facto uma relação muito boa, muito próxima com ele. Então fugiu-me o chão todo, não é? E depois, passado 15 dias da morte do meu pai, eu divorciei-me, portanto foi um período de facto muito difícil da minha vida. Mas hoje eu digo que foi um período super importante, porque impulsionou-me a procurar respostas, não é? Então, Uhum. eu comecei aí, isto há 30 anos não se falava nada destas terapias e tudo o que se falava era assim, tudo um bocado de segredo, não é? Porque senão achavam que nós éramos loucos, não é? Portanto, comecei há 30 anos, através pela mão da minha irmã João, que tu conheces tão bem, e que ela um dia disse-me assim: olha, em vez de andares aí a chorar nos cantos, porque era o que eu andava, não é? Em vez de andares a chorar, não queres vir fazer aqui um curso de cristais? E eu pensei assim: cristais? Eu não faço ideia o que é isso. Mas não faço ideia, mas de facto, entre estar em casa a chorar ou ir fazer alguma coisa, se calhar o melhor é ir fazer alguma coisa. E de facto foi um princípio que, de um fim, que não sei quando é que vai acabar, provavelmente só no leito da morte, porque de facto foi um início de um caminho. E eu, com a minha curiosidade, eu dizia: eu quero descobrir mais, eu quero descobrir mais, eu quero saber este lado não racional e não visível da vida. E então comecei a procurar, e portanto o meu caminho de desenvolvimento pessoal tem 30 anos, e Uhum. portanto nesse caminho fui pesquisando várias coisas. Ok? Fui experimentando várias coisas, obviamente, primeiro para me curar a mim, primeiro a necessidade básica que eu tinha era sair da depressão. Depois comecei a fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal, porque senti, quando se começa a destapar a panela, não é? Começa a sair tudo, não é? Então percebi que tinha ali. Começamos a descascar a cebola, não é? Pelinha por pelinha. Exatamente, exatamente. É como tu quando começas a desenrolar um novelo, não é? De repente às Sim. tantas aquilo vem assim um fio e não. E foi o que aconteceu comigo. Portanto, eu comecei a desenrolar o novelo e percebi que tinha muita coisa para curar, que eu nunca tinha visto. Percebi que tinha ali muitas emoções que eu nem sabia que as tinha, nem sabia exprimi-las.
percebi o que é que dificultava as minhas relações, portanto foi um grande trabalho sobre mim durante muitos anos, e depois chegou uma altura em que eu senti, ok, eu agora já penso de maneira diferente, eu já vejo a vida de maneira diferente, eu já sinto de maneira diferente, então eu agora posso começar a passar isto aos outros. Eu senti mesmo que eu não podia guardar aquilo para mim. Ok? Tudo o que eu tinha vivido e todas as transformações que eu tinha sentido em mim, eu não podia guardar para mim. Era Uhum. a partilhar. E, portanto, comecei a partilhar há cerca de 20 anos atrás várias coisas. Portanto, fiz cursos de desenvolvimento pessoal da Luizei, depois fiz leituras da Aura, depois fiz florais. E um dia, e fiz psicologia transpessoal, porque a minha formação era matemática, portanto eu não tinha formação teórica, não é, para ajudar as pessoas. E num curso de psicologia transpessoal eu vi uma vivência de constelações. E aí eu disse, é isto que eu quero fazer na minha vida. É isto, porque eu comecei, eu vi as pessoas que entravam para a constelação de uma maneira, quer dizer, toda a sua postura corporal e o seu olhar eram uns, Sim. e quando saíam da constelação eram outros. Não é? Os olhos brilhavam, a expressão parece que se abria, e eu disse, eu quero ir descobrir isto, eu quero ir descobrir esta magia, porque eu vi ali coisas mágicas, não é? Então, foi aí que eu fui fazer a formação em constelações, e durante muito tempo, isto é muito importante também dizer, durante muito tempo eu conciliei as constelações com o meu trabalho na empresa, e às vezes as pessoas dizem, eu tenho que sair para fazer. Não, não é preciso, ok? É importante a pessoa ir sentindo, ok? Como é que se sente neste trabalho, digamos, novo, não é? E até haver ali uma fase de transição, não é? Para criar uma Claro, ponte que não seja assim do 8 para 80, não é? Para também, sim, sem claro, dúvida. claro. As mudanças bruscas, não é? E depois ficam desequilibradas, ok? Eu já tenho visto algumas pessoas e isso, eu não aconselho isso. Aconselho a fazer sempre uma transição gradual, ou seja, irem experimentando, irem fazendo aquilo que ressoa no seu coração. Há pessoas que fazem tarô, há outras pessoas que fazem coach, há outras pessoas que fazem, e tudo isso é super válido, mas se tiverem um trabalho, vão conciliando até para ganharem confiança nesse trabalho. Exato, Okay? Então, exato. foi um bocadinho. E para se irem também trabalhando, não é? Eu estou-me a lembrar de pessoas que às vezes possam ter alguma dificuldade a comunicar-se com os outros, não é? Que até sintam um pouco de vergonha, tenham ali uma timidez ou uma insegurança. À medida que vão, ou a sua postura, não é? O conhecimento que adquiriram e agora como é que eu vou aplicar isto ali com o paciente, não é? À minha frente, com a pessoa que está a contar que eu a ajude, que eu a oriente. E de facto esse processo de transição ajuda muito nisso, que a pessoa vai se empoderando, não é? Vai se capacitando e vai de facto ganhando essa confiança, como tu estavas a dizer, e que é mesmo muito importante. Olha, é super importante, sabes que há coisas que nos acontecem na vida e de facto a live é sobre criatividade e parece que estamos a falar de coisas que não têm nada a ver com criatividade, é tudo criatividade. Então, Sim, há coisas que nos acontecem na vida, porque todas as situações com que nós nos deparamos no dia a dia exigem uma resposta nossa. E essa resposta exatamente. é a nossa criatividade. Eu lembro-me, por exemplo, uma coisa muito simples. Eu tinha um pavor enorme de falar em público. Enorme. Quer dizer, era uma coisa que para mim era impensável, não é? E se bem que sonhava, quando eu sonhava tipo a falar para muita gente, mas eu dizia assim, não, isto nunca vai acontecer comigo, nunca, nunca, nunca. E, e não tinha essa facilidade, não é? E um dia há uma colega minha que foi minha colega na faculdade e que ela estava a ser professora assistente de um professor catedrático na faculdade. E ela arranja um trabalho fora e o professor ficou sem professor assistente. E quando o professor lhe Uhum. perguntou, olha, quer-me dar algum contacto de alguém que possa substituir, ela deu o meu nome.
Eu disse assim, ó Madalena, é impossível, porque eu não consigo estar a falar, digamos, numa faculdade, é impossível. Ela disse, ó Paula, eu dei o teu nome e ele quer falar contigo. E eu, de repente, estava perante, isto eram aulas na faculdade à noite, eu tinha 23 anos, portanto eu estava saída da faculdade, não é? E de repente estava com um grupo de pessoas à minha frente, de alunos, todos mais velhos do que eu, todos mais velhos do que eu. Alguns tinham idade para ser meus pais, eram aulas à noite. E eu pensei assim, não sei se vou conseguir, acho que não vou conseguir. E naquele dia, estás a ver a criatividade, naquele dia levei uma saia comprida para não se ver as minhas pernas a tremer. Estás a ver? E eu dizia assim, eu posso estar com as pernas a tremer, mas se levar uma saia ninguém vai ver. E portanto, isto que na altura custou imenso, e é muito interessante porque a criatividade exige isto, exige coragem, mas já vamos falar mais à frente. Portanto, E sairmos da nossa zona de conforto, não é? Que às vezes nem é nada confortável, mas habituámos-nos a ela. claro. E portanto, eu de repente, aquilo que eu estava a fazer naquele momento, que foi super desconfortável para mim, mas que exigiu coragem, preparou-me para tudo o que eu faço hoje. Percebes? E quando, Exato. por exemplo, no fim de semana passado estive num grupo muito grande de constelações, eu pensei assim, quando entrei naquela sala, eu pensei assim, isto era uma coisa que eu, na minha vida, pensei que fosse impossível de fazer. E estava ali serenamente. E, portanto, cada situação que a vida nos coloca é uma preparação para algo mais à frente. Não é? E se eu te perguntar assim, Tânia, tu fazes hoje tricô da mesma maneira que fazias há 5 anos atrás, tu vais-me dizer que não. Eu também, Naturalmente que não. eu também não faço constelações hoje como fazia há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás. E, portanto, E ainda bem, não é? É sinal que aprendemos, que evoluímos, que nos desafiámos e que superámos, não é? Ainda bem. claro, claro. Por isso, a própria vida em si, é a coisa mais criativa que temos. Sim. É a coisa mais criativa que temos. Aliás, eu costumo dizer que a criatividade é força de vida em movimento. É Para isso. mim, a criatividade não é definida de outra forma. Ai, que bonita definição. Olha, vou adotar, acho linda. É a força da vida em movimento. Maravilhosa, Sim. maravilhosa. E portanto é isso, ou seja, nada na vida é desperdiçado. Percebes? Tudo é criativo e tudo tem um propósito criativo, mesmo que nós não o vejamos. E tudo tem o seu porquê, não é? É como se a nossa vida fosse de facto um puzzle. E se calhar hoje acontecem coisas ou peças de puzzle que eu não sei onde vou encaixar. Mas um dia mais tarde, daqui a meses, anos, eu olho para trás e consigo perceber, esta peça encaixa neste sítio do puzzle. E é tão bom, não é? Nós conseguirmos ver, no fundo é honrar e reconhecer todo o caminho, todo o percurso que fizemos, o quanto aprendemos, o quanto enriquecemos, não é? As pessoas que vieram a nós e que somaram, que nos trouxeram e que nos proporcionaram um crescimento, uma superação às vezes das nossas crenças, dos nossos medos. E eu perante isto só consigo sentir gratidão, porque de É, facto é assim, é uma bênção, absolutamente uma bênção. é verdade, é verdade, é verdade. É isso mesmo, é tão bom. E, portanto, a história É da minha mesmo. vida é um bocadinho esta, não é? Não vou alongar muito mais porque o tema é um bocadinho a criatividade, a herança ancestral, não é? Mas Mas pronto. já mostra, não é? Já mostra bem essa força criativa e essa coragem, não é? Para sermos diferentes ou escolhermos caminhos diferentes, não é? Isso já mostra realmente, já tem características criativas, como tu há pouco estavas a falar, Sim, de que a vida é criativa e é, traz-nos muitas situações. sim. Muito bem. A vida é criativa. Bom, então a nossa live de hoje é realmente unindo aqui duas paixões para mim, para ti, acho que é. Não sei se tu tens paixão pelo tricô, acho que também gostas um bocadinho, mas mais na. Olha, adorava saber fazer, mas acho que não. Mas unindo aqui, mais do que o tricô, é unir a criatividade, não é? Porque
a criatividade é muito mais lata e abrangente do que apenas o tricô, é unir isso à visão sistémica. E recordo-me que quando eu fiz o curso de constelações com a Maria João, das coisas que começou assim a soar, não é, cá dentro, ou se calhar a soar aqui no peito mais do que na cabeça, foi esta visão sistémica faz muito sentido se eu começar a perceber a criatividade como um dom que eu recebi, como um presente que eu recebi dos meus ancestrais, não é? Mais do que uma mera habilidade que eu treino ou uma característica que eu tenha, não. Isso é algo que vem de trás, isso é uma característica da vida que chegou até mim através de todos os que vieram antes. E isso, para além de permitir-me uma reconexão maravilhosa e mágica, não é? Com a minha ancestralidade e com as minhas linhagens, de facto, começou a fazer também muito sentido no meu trabalho e na forma como eu via as minhas coisas, como eu criava, como eu me relacionava com as minhas alunas, com as meninas que estão nos meus clubes. Ou seja, essa visão mudou tudo, para além de outras muitas coisas, não é? Mas principalmente em relação à criatividade. E nós aqui há uns tempos já tivemos as duas juntas a falar exatamente da criatividade nessa perspectiva, não é? Como dom que eu de facto recebi dos meus ancestrais, esse presente. E hoje quis voltar aqui a trazer essa abordagem, mas mais completa, não é? Aquilo que eu recebi e depois aquilo que eu partilho, aquilo que eu coloco ao serviço da vida e faço isso de coração aberto, não é? Com amor. Estou-me a recordar de uma coisa que tu disseste no início, que a dada altura da minha vida eu senti que tinha que partilhar isto, não é? Eu não podia ficar com este conhecimento para mim. Então é um pouco esse sentimento também. E é nessa linha que eu gostava aqui de desenvolver a nossa conversa e quem sabe analisarmos até determinados aspectos, não é? O fluir da criatividade, a forma como nós a reconhecemos e a expressamos ou não é? Porque depois isso também tem a ver ou com emaranhamentos ou até com crenças nossas, com bloqueios nossos. Uhum. Mas é por aí que eu gostaria que tu desses aí o teu toque mágico também sobre a criatividade. Muito bem. Então, é tão bonito isso que tu disseste, que a criatividade é o dom que recebemos dos nossos antepassados. E isso diz tudo. Porque o que é que nós recebemos dos nossos antepassados? A vida. E a vida em si é criativa. Ok? Como já falámos aqui, não é? No dia a dia, eu tenho que expressar a minha criatividade em pequeninas coisas. Na refeição que eu escolho fazer, no caminho que eu escolho seguir para ir para um trabalho, na maneira como eu escolho ir ao supermercado, ou ao supermercado vou. E, portanto, a vida em si... Ou como me visto, não é? Como me visto, o penteado que faço, enfim. Exatamente. As cores que escolho para as meias, ou para o tricô, ou para o casaco, etc. De facto, exatamente. Isso é a criatividade. E eu gosto muito de... Quando tu me puseste esta live o ano passado, eu refleti e para mim, de facto, a criatividade, na minha perspectiva, a minha criatividade é a manifestação única da nossa alma. E repara, e de facto, a nossa alma é única. E nós somos únicos. Mesmo quando olhamos em dois irmãos gêmeos, eles não são iguais. Eles podem ser iguais fisicamente, mas eles pensam de maneira diferente, ou pelo menos em timings diferentes. Eles têm reações diferentes. E, portanto, todos nós somos únicos. Ok? E todos nós, exatamente por essa unicidade, nós somos criativos. Portanto, a criatividade, e eu gostava muito de referir isto, a criatividade não é uma característica de A, B ou C. A criatividade é uma característica de todos nós. Ok? Porque todos somos únicos. E, de facto, recebemos... Desculpa interromper, Paulo, eu até costumo dizer, a criatividade está para a nossa expressão, não é? Para a nossa vida, como os pulmões estão para o ar que respiramos. Os pulmões estão lá,
Agora, se nós respiramos bem ou mal, isso já é outra questão. Exatamente. É muito giro essa imagem, é muito interessante. Então, a primeira coisa é isso, todos somos criativos, ok? Todos somos. Agora, e todos somos porquê? Porque, de facto, nós recebemos de tudo que está, de todos os nossos antepassados, reparem, as decisões que eles tomaram, as vitórias que eles tiveram, mas os fracassos também que eles tiveram, ok? Tudo isso e os dons únicos de cada um, o dom da tua avó que tinha jeito para fazer coisas de mãos, a outra avó que escrevia muito bem, não é? Que fazia poemas, isso tudo está em ti. Como, por exemplo, em mim está o quê? Está a disciplina do meu pai, percebes, que era um militar e que me ajuda muito em várias coisas da minha vida. Está a criatividade da minha mãe. A minha mãe fazia bolos de anos que eram verdadeiras obras de arte, com água e tudo, piscinas e tudo, e castelos com tudo. Uau. Não é? Sim, está, por exemplo, o dom da cura da minha avó materna. Isso tudo está cá. Portanto, nós temos, no nosso corpo biológico, temos toda a nossa herança ancestral. Portanto, temos tudo. Temos os dons, temos tudo. Agora, a questão que tu colocas é muito interessante, como é que eu ponho a minha criatividade a funcionar? Portanto, como é que eu ponho os meus pulmões a funcionar? Exato. Não é? Como é que eu ponho? Vou respirar só com um pulmão ou vou respirar com os dois? É verdade, não é? Ou seja, eu tenho cá tudo. Então, porquê que eu não utilizo tudo? Porquê que eu não utilizo tudo? Então, muitas vezes nós não utilizamos tudo por várias razões. E aqui é aqui que se diferencia a criatividade de uns para os outros. Porque uma coisa é a criatividade que nós somos, outra coisa é a manifestação e a materialização dessa criatividade. Então, como é que eu posso materializar e manifestar a minha criatividade em pleno, com os dois pulmões? Como é que eu posso fazer? E porquê é que há pessoas que o fazem e porquê é que há outras que não o fazem? Então... E porquê que uns conseguem fazê-lo melhor e mais facilmente e outros até têm grandes dificuldades para conseguir fazer, não é? Exatamente. Então, porquê? Eu acho que poderia resumir isto digamos, em aspectos que são muito importantes. Em primeiro lugar, nós muitas vezes não exprimimos a nossa criatividade porque estamos ainda a querer ser leais ao nosso sistema. Ok? Isto quer dizer o seguinte, por exemplo, se o meu pai não manifestou os sonhos dele, se não foi atrás dos sonhos dele, eu, por amor ao meu pai e por uma necessidade de conexão ao meu pai, ao meu sistema familiar, eu também não vou fazê-lo. Ok? Se a tua avó escrevia muito bem, mas guardava os poemas que escrevia só para ela porque tinha vergonha de mostrar a toda a gente, tu, por lealdade à tua avó inconsciente, tu vais fazer o mesmo. Ok? Então, a primeira coisa muito importante é que nós, inconscientemente, enquanto não temos consciência, nós estamos a viver a maior parte da nossa vida por lealdade aos nossos antepassados. E esta lealdade, e por amor, obviamente, e esta lealdade e este amor faz repetir os padrões e aquilo que eles fizeram. Portanto, se eles não exprimiram a criatividade, se eles não materializaram a criatividade, eu também não vou materializar. Ok? Então, este é um dos aspectos que nos limita muito na expressão na materialização da nossa criatividade. Ok? Portanto, é aquilo que o Bert Hellinger chama a boa consciência. Ok? A boa consciência faz com que, por uma necessidade de conexão que eu tenho ao sistema familiar, porque todos nós, seres humanos, todos, qualquer ser vivo, não é ser humano, ser vivo, uma planta, um animal, uma árvore,
qualquer ser vivo tem uma necessidade de conexão e precisa de estar ligado a um grupo. Então, nós, seres humanos, a nossa necessidade de conexão primordial é a necessidade de conexão ao sistema familiar. Okay? Então, eu, por lealdade e por amor e por essa necessidade de conexão e por esse amor inconsciente, eu vou repetir os padrões. Ok? Se eles não materializaram a criatividade, eu também não vou materializar. Se o meu pai ou se a tua avó escrevia poemas, mas guardou-os na gaveta sem mostrar a ninguém, tu vais fazer o mesmo. Se a tua avó fazia coisas maravilhosas, a outra avó fazia coisas maravilhosas, tricô, mas nunca mostrou isso ao mundo, tu também vais fazer coisas maravilhosas e ficas com isso para ti. Okay? Sem mostrar ao mundo. Então, isto é uma das principais razões porque nós não materializamos e não manifestamos a nossa criatividade, que está cá dentro em todos. E, portanto, é por esta boa consciência, ok? Eu sigo os padrões da minha família, do meu sistema familiar. E então, como é que eu posso sair daqui? Okay? Como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso dizer, não, eu agora quero expressar-me como eu sou? Isso vai exigir coisas muito importantes e tem um preço, porque todas as nossas decisões têm um preço e muitas vezes para conquistarmos algo, há algo que tem que ficar para trás. Então, o que é necessário para nós expressarmos-nos e para expressarmos a nossa criatividade única e não a criatividade bloqueada do meu pai, da minha avó, da minha mãe ou de quem quer que seja? São precisos duas coisas, essencialmente. E é aquilo que nas constelações nós chamamos a má consciência. A má consciência exige que nós nos libertemos do sistema familiar, libertemos do sistema de origem, da nossa origem. E esta libertação não é abandonar. Há pessoas que dizem, pá, mas eu não posso abandonar os meus pais. Não tem nada a ver com isso. Porque nós Bem nunca... pelo contrário. Claro! Pelo contrário. Nós nunca abandonamos o nosso sistema familiar por uma razão muito simples. Porque eles estão todos dentro do nosso corpo. Ok? É mesmo. Eu dentro das minhas células, eu tenho todas as memórias, todos os traumas, todas as vitórias, tudo do meu sistema familiar. Então, isto está cá dentro, nunca posso abandonar. Agora, faz parte de ti, não é? É o que tu és, é a soma de tudo o que está antes de ti. Faz parte, exatamente. E eu tenho cá dentro os dons, não é? Os dons de todo o meu sistema familiar, a disciplina do meu pai, a criatividade da minha mãe, a arte da minha mãe fazer bolos, a capacidade terapêutica da minha avó. Eu tenho cá isso. Tenho toda a parte esportiva, por exemplo, do meu avô materno. Eu tenho isso cá dentro. Portanto, eu isso nunca abandono, não consigo abandonar. Não, faz parte de mim. Agora, o que é que eu preciso para eu sentir-me livre e conseguir expressar-me como ser único que sou? Exige duas coisas, e esse é o preço que eu tenho que pagar. Exige coragem, que foi aquilo que tu disseste há bocado. Exige coragem de quê? Sair da zona de conforto. Existe coragem de me atirar para algo novo, que eu não sei se vai funcionar ou não. Mas há aquela frase que é, quem não arrisca não petisca. E é verdade. Ou seja, o primeiro passo, eu se perguntar assim, Tânia, a primeira vez que tu fizeste uma sessão para as tuas alunas, tu estavas completamente tranquila? Não. Não. Portanto, da mesma forma que também não estava a primeira vez que fiz alegações no tribunal, não é? Mas hoje vejo o quanto isso me agregou. Claro, claro. E, portanto, há um desconforto aqui interno que é esse desconforto que exige coragem. É dizer assim, será que eu me estou a tirar para fora de pé?
será que isto vai resultar? Ok? Então, nesse momento, eu tenho duas alternativas. Ou fico parada, com medo, e digo assim, não, eu não consigo fazer isto. Não arrisco, Não é isto, ok? sim. Ou então digo, vamos lá embora testar. Vamos ver, mesmo que seja desconfortável para mim, vamos ver como é que eu me sinto, ok? E E portanto, daí a importância de haver aquele momento de transição que falámos no início, não é? Porque se for devagarinho essa transição, não for tão brusca, também ajuda neste processo de desvinculação das lealdades para com a família, não é? Com o clã. claro, claro, é isso mesmo. Então, repara, e estás a falar agora sobre um aspecto muito importante que eu vou falar também vou integrá-lo nas constelações. Portanto, eu para criar algo novo, eu tenho sempre que o preço que eu tenho que pagar é a coragem. Ok? O Barthelanga tem uma frase muito bonita que eu gosto muito, que ele diz que para eu não há inovação sem má consciência. Ok? Portanto, eu tenho que dizer ao meu sistema de origem, eu tenho que dizer não. Ok? Eu tenho que dizer a todos que me vieram antes, eu tenho que dizer não. Porque eu, quando digo não ao sistema de origem, mas em paz com tudo o que está, integrados todos dentro de mim, eu vou com mais força, ok? E eu consigo dizer sim a mim. E, portanto, essa E essa é a grande diferença. Desculpa interromper, Paula, mas acho que é é, importante deixar aqui claro essa ideia, principalmente para quem não conhece a visão sistémica, não é? Este não à nossa família não é um virar as costas, como a Paula já falou, não é um ai, eu não quero mais identificar-me com isto, ou eu não saio de lá revoltada. Pelo contrário, eu consigo reconhecer tudo o que recebi deles e levo isso como esse aspecto que me dá força, não é? Como tu agora referiste, para eu poder ser eu, para eu descobrir aquilo que eu tenho de único em mim e poder realmente partilhar isso com o mundo ao serviço dos outros. Tânia, é isso, é muito interessante porque, repara, quando eu, quando eu viro as costas, que não é virar, mas é com todos os que estavam aqui atrás, como é que eu vou para a frente? Ok? Como é que eu vou? Eu posso ir com pouca força ou com muita força. E como é que eu consigo ir com muita força para a frente? Com a força do pai e da mãe e de todos os que vieram antes. E repara, é muito interessante porque a mãe, a relação com a mãe, é a relação com a vida. Então, há várias pessoas que conhecem as constelações que dizem assim: Ó Paula, isto vai sempre parar tudo ao pai e à mãe. E eu digo: é verdade, é verdade. Vai parar ao pai e à mãe, É onde tudo começa. porque aqui tudo começa. E, portanto, Exato. se eu vou para a vida com a minha mãe completamente integrada, se eu aceito a minha mãe com tudo o que ela é, as coisas boas e as menos boas, porque ela é imperfeita, ok? Eu vou com força para a vida. Isto é a relação que a mãe me dá, é a relação com a vida. E qual é a importância do pai aqui? O pai, o Barthellinger tem uma frase muito bonita que diz: a mãe traz-nos para a vida e o pai leva-nos para a vida. Quem tem uma relação pacífica e tranquila com o pai, quem tem o pai integrado dentro de si, atira-se para qualquer projeto. E, portanto, se alguém sente dificuldade em começar um projeto, vá olhar para a sua relação com o pai. Um projeto novo. A relação com o pai dá-nos essa confiança de dizer, bora lá experimentar, vou ver o que é que isto dá. Ok? Então, é por isso que eu não posso dissociar um do outro. Ok? Então, como é que eu me atiro para um projeto novo? Atiro-me fraca, porque ainda tenho coisas para resolver, atiro-me com pouca força, porque ainda acho que o meu pai devia ter feito melhor e que a minha mãe podia ter sido melhor mulher para o meu pai, podia ter sido melhor mãe para mim, ou eu reconheço que eles fizeram o melhor que podiam ter feito e que me deram a maior coisa que existe, que é a vida. E ainda bem que não me deram tudo, 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 tudo.
Porque se me tivessem dado tudo o que eu precisava, eu ainda estava no ninho, ainda estava assim. Exato. Ainda estava pequenina. E eu até posso dizer que até faz sentido aqui para a nossa live. Eu iria pensar, mas para que é que eu nasci criativa se não posso fazer nada, não é? Claro, claro. E, portanto, nós nas constelações dizemos que aquilo que os pais não nos deram é aquilo que nos impulsiona a procurar na vida. Portanto, como é que eu vou para a vida? Eu vou com a força e apaziguada com todo o meu passado e com aquilo que aconteceu nos meus ancestrais e honrando o destino deles? Ou eu ainda vou queixosa e a julgar e a cobrar algo? Se eu vou a queixar-me de alguma coisa, a julgar o meu pai, a minha mãe, ou a minha avó, ou o meu bisavó, e a cobrar algo deles, eu não vou com a força que eu preciso para iniciar um projeto novo e para me atirar com coragem. Então, sim, a criatividade tem a ver, e o iniciar algo novo tem a ver com a herança ancestral. Como é que eu estou pacificada ou não com a história? Com a minha história passada e com a história da minha família. Então, esta questão da força é muito importante, ok? Vou completa ou vou apenas só metade? E, portanto, isso é um movimento que é muito importante para eu conseguir exprimir na totalidade o ser único que eu sou, para eu conseguir materializar a minha criatividade. Mas depois voltamos à coragem, ok? Que é, sim senhor, então eu já venho com esta força toda apaziguada, e isto às vezes já é um trabalho para a vida, já é um trabalho para Sim. a vida, e preciso de ter coragem, de dizer assim, eu vou experimentar isto novo. Ok, vão-me tremer as pernas, vai-me tremer a voz, vai, não sei como é que vai correr, mas ok. E isto é o quê? É aceitar-me na íntegra também. Aceitar a minha imperfeição. E quanto mais eu faço coisas novas que não tinha feito, eu vou integrando partes de mim. Ok? Partes que eu não tinha visto, que eu tinha recusado. Ai, afinal, eu consigo estar a falar perante uma turma de pessoas. Tremeram as pernas, tremeram, mas no segundo dia já não tremeu tanto. Ok? Pronto, às vezes treme durante um mês, mas depois. Ou então no final da aula, que foi o que me aconteceu a minha primeira vez que falei em público, no tribunal, vieram pessoas falar comigo a dizer, eu não sei se a Tânia estava nervosa, mas olha, não parecia nada. Estava a falar com uma calma e uma tranquilidade e eu a pensar, eu tinha o estômago todo num rebuliço, estava a ver quando é que me dava um tilt ali e ainda dizem que eu estava calma, como é que é possível? Estás a ver, estás a ver. Pois é engraçado. Estava-me a Estás a ver. lembrar da tua saia comprida, não é? Se calhar ainda te vieram dizer no final, a Paula estava tão calma, tão serena a dar a aula, não é? Disseram assim, foi tão bom que estávamos de aula, e eu a seguir estávamos todos Mas só a saia é que a soube jantar quando e a as beber um pernas café todos tremeram. juntos. Eles não sabem. Mas é isso, estás a ver, tu vieste da advocacia e estás a fazer uma coisa super criativa, e portanto não é preciso as pessoas dizerem assim, ok, eu não tirei belas artes e portanto nunca na vida vou conseguir pintar um quadro. Não, esqueçam, ok? Esqueçam, nós temos uma capacidade ilimitada. A nossa maior limitação está aqui, ok? A nossa E maior... essa crença limitante é responsável por muitas pessoas não conseguirem expressar a sua criatividade, Claro, porque julgam que não a têm, claro, não é? E ao fazerem esse julgamento, assumem-no, não é? claro. Identificam-se de tal ordem com ele que de facto deixam de ser criativas, não é? Pensam elas. Sim, Mas não conseguem, fica ali bloqueado essa energia da criatividade. é isso, sabes? Eu acho que nós não temos a consciência de que a maior parte da nossa vida começa aqui. Tudo o que eu penso, eu crio, ok? Então, quando eu penso, eu não sou criativa e nunca na vida vou conseguir estar a dar aulas ou pintar um quadro, todo o meu corpo, isto é um pensamento, mas o pensamento desencadeia reações químicas no corpo, ok? Exatamente. Então, todo o meu corpo vai criar um mecanismo para que eu não consiga pintar um quadro, ok? Então, de facto, mais uma vez voltamos à questão da coragem. Eu preciso de dizer, não, eu agora vou experimentar.
Vamos lá ver como é que isto é. E, portanto, a expressão da criatividade, a manifestação da criatividade exige coragem, ok? Exige essa força que vem de trás, mas há aqui uma particularidade muito interessante também, que é acarreta culpa. Acarreta um bocadinho de culpa. E as pessoas que estão a ouvir, algumas podem pensar assim, pois, por isso é que eu não quero, por isso é que eu não quero experimentar, não é? Só que há dois tipos de culpa. Quando nós carregamos uma culpa alheia do nosso sistema, essa culpa é muito pesada e limita-nos em muitas coisas da nossa vida. Agora, há esta culpa, que é a culpa de dizer não ao sistema de origem, não no sentido de vocês fizeram sempre isto, vocês estiveram sempre aquém dos seus sonhos, mas eu vou conseguir concretizar os meus. E esta culpa é a culpa de crescimento, é a culpa que nos impulsiona a criar algo novo. Não é possível criar algo novo sem sentir culpa. Ok? Agora, Lá está a frase certa, não é? Porque senão... sim. Agora, é isso, portanto, por isso é que o criar algo novo e o manifestar algo novo não é, ou seja, exige tudo isto, que é muito. Estás a ver? Nós estamos a resumir isto em três palavras, que é culpa, culpa boa, não é? Culpa de crescimento, a coragem e a força que vem de trás. São três palavras só. Culpa boa, coragem e força que vem de trás. Mas isto exige um trabalho imenso. Ou se exige. Isto exige um trabalho imenso, ok? E um trabalho muito interior. Primeiro para eu tomar consciência disto tudo. Porque eu só consigo mudar aquilo que eu tenho consciência. Senão, lá está. Ainda estou nas minhas lealdades. Não, como é que eu agora vou fazer coisas diferentes ao meu pai e à minha mãe? Nem pensar, nem ouso isso. Ainda estou aí. Ok? E portanto... E muitas das vezes isso passa-se completamente inconsciente. A pessoa nem sequer faz esse raciocínio mental que tu acabaste de dizer. Não é? A pessoa nem questiona, o meu pai fazia assim e eu agora não faço. Não, isso corre assim em segundo plano e a pessoa não sabe, simplesmente a vida dela não vai para a frente, não é? Ela não consegue realizar aquilo que quer. Sim. Eu estava a dizer engraçado, a vida dela corre em segundo plano e eu pensei assim, não sei se é em segundo, se é em terceiro, se é em quarto, se é em quinto. Porque às vezes... É noutro plano, seguramente. Claro. Porque corre às vezes muito ao lado daquilo que é a nossa missão. Sim. E portanto, Sim. portanto é isto, ou seja, é a expressão, a criatividade, todos somos, criativos todos somos. Agora, porque é que uns exprimem a criatividade e outros não conseguem fazê-lo? Porque são precisas estas três coisas, ok? O preço a pagar pela coragem, o preço a pagar pela culpa boa por criar algo novo e a força que vem de trás. Com que força é que eu crio algo novo? Não é? Então, isto de facto é um trabalho para a vida, não é? E eu estou a dizer isto porque eu senti isto em mim, portanto, eu tive, como disse, quer dizer, tive muitos anos a quem expressar a minha criatividade, não é? A trabalhar em empresas e tirei um curso de matemática porque era aquilo que o meu pai queria, e portanto foram muitos anos da minha vida, e só agora é que eu sinto, ok, é isto, é aqui. Mas depois de um enorme trabalho de constelações, de um enorme trabalho em que eu senti uma força enorme que vem de trás e que essa força me diz mesmo, agora podes ser tu. E repara uma coisa tão bonita que é, tudo aquilo que eles passaram lá atrás, e que foi muito, nós não temos noção, não é? Mas no tempo dos nossos bisavós foi muito difícil, não é? Porque estamos a falar em tempos de guerra. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer pelos nossos antepassados, e quem tem filhos sabe isso, é viver a nossa vida o melhor possível. Não é? E quando nós vivemos a nossa vida e expressamos as nossas características únicas, eles sentem, não foi em vão tudo o que passamos.
Não foi em vão. Então, isso é a melhor maneira de honrar os nossos antepassados, é exatamente expressarmos-nos como seres únicos e manifestarmos as nossas características únicas. É isso, é esse o nosso propósito na vida, é isso. E às vezes é muito engraçado porque às vezes as pessoas pensam assim, mas aquela pinta tão bem, eu adorava pintar. E aquele também toca violino de uma maneira única. E eu também gostava de tocar, mas eu não tenho jeito nenhum para tocar violino. Não tem problema nenhum, porque Deus precisa de nós, todos com as nossas características únicas. Eu às vezes gosto muito de ver esta imagem. Eu acho que eu divirto-me imenso com isto, porque às vezes acho que Deus olha para nós como se fosse assim um relógio, ok? Ou um puzzle, como tu quiseres. E num puzzle, cada peça só encaixa num lugar. E portanto, imagina um relógio que tem peças grandes, ok? E tem outras peças minúsculas. Mas não pode faltar ali nenhuma peça. Porque se faltar uma peça, o relógio já não funciona. Então é isso. Deus precisa de Picassos, de Einsteins, sei lá, dessas pessoas que fizeram a mudança grande no mundo, mas precisa também, Steve Jobs criou a Apple portanto, e que tem facilitado tanto a nossa vida, mas depois precisa também do jardineiro, que é super criativo quando está a cuidar de um canteiro ou das plantas. É? Precisa também do homem que cultiva as couves e a fruta e do que apanha, precisa disso tudo. E esse também está a ser criativo. Não é? Então, é muito importante nós também olharmos para a criatividade assim. Não são só as pessoas que fazem grandes coisas que são criativas, somos todos. E todos somos necessários neste puzzle da vida, neste relógio da vida que está sempre a andar, não é? Que não para. Então, é assim como eu vejo a criatividade E essa ideia bonita que tu trouxeste agora também ajuda muito àquilo que às vezes até se torna quase um drama, não é? Psicológico, que é qual é o meu propósito, não é? É nós percebermos que o nosso propósito pode ser tão simplesmente sorrirmos, não é? O dom de ser simpático, de saber conversar, dar uma palavra amiga, de saber estar presente quando faz sentido, não é? De ajudar alguém. Ou seja, podem ser coisas tão. Eu não queria dizer insignificantes, porque elas não são de todo Não. insignificantes, mas tão subtis Uhum. que não precisam de ser, é o que tu estavas a falar, não precisa ser uma coisa grandiosa, ninguém precisa de construir uma Capela Sistina ou uma grande, ou um Arco do Triunfo ou qualquer coisa, não. Podem ser realmente pequenos gestos, uma palavra, um sorriso, um abraço, um telefonema, às vezes coisas tão subtis que nós nem as consideramos como sendo a expressão dessa nossa unicidade, desse nosso fator único, dessa nossa luz única que faz falta e faz a diferença no mundo. Não é? Todos nós fazemos parte desse sistema maior, que é a Terra, já para não falar o universo, não é? E tudo faz parte, não é? Todos fazemos parte, sem dúvida. Tudo faz parte. E uma coisa muito importante que eu estava a ouvir e que estava aqui a sentir que era, ok, então como é que eu consigo, para além da coragem, da culpa e desta força, o que é que eu preciso para expressar-me como ser único? Eu preciso conhecer quais são os meus recursos únicos. Porque repara, eu, por exemplo, não tenho muito jeito para o trabalho das mãos. Ok? Não é, ou seja, os trabalhos manuais nunca foi uma coisa em que eu fosse muito boa, né? Mas eu tive que encontrar dentro de mim quais são os meus recursos que me tornam única. E durante muito tempo eu não descobri isso. Hoje eu sei que quais são de facto as minhas características, os meus recursos, em que eu sou única. E No nem sequer fundo, são os talentos, que é a nossa segunda parte aqui da live, não é? É os aquilo que eu talentos. tenho em mim que realmente faz diferença, não é? Claro, Pode agregar alguma claro. coisa. Claro que faz a diferença, é isso mesmo, não é? E às vezes nós pensamos, e eu própria tive isso na minha vida, que tinham que ser coisas materiais.
percebes? O saber pintar, o saber tocar uma viola. Sim. Eu fiz isso na minha vida, quer dizer, eu toquei viola durante um ano e depois digo assim, não, não é por aqui, percebes? Mas durante muito tempo eu pensei que os meus talentos e os meus recursos tinham que ser coisas materiais, percebes? Físicas, não é? Capacidade de Sim. pintar, a capacidade de cantar, a capacidade de cozinhar, etc. E demorei muito tempo a descobrir que os meus recursos nem sequer não são, os meus talentos não são físicos, não é? Não são, Sim. ou seja, é, é, durante muito tempo eu nunca tinha valorizado e sentido, por exemplo, como é que a minha intuição é tão especial. Percebes? Como é que, por exemplo, a minha sensibilidade é tão especial. Percebes? E é isso que eu coloco no meu trabalho. E é isso que me torna criativa e única. E é assim que eu materializo. Percebes o meu propósito. Portanto, a coisa mais importante também, para além daqueles três que falámos, não é? Da coragem, da força e da culpa, é não ter medo de sentir culpa, não é? É eu descobrir, encontrar dentro de mim quais são os meus talentos, não é? Ou os meus recursos únicos. Porque aí, sim, tudo o que eu fizer vai ser único e vai ser a minha arte, a minha criatividade. Né? E aí eu exprimo-me com a minha liberdade, porque é isso que eu sou. Então, Agora estava a falar e só me vem à imagem o footprint. É a nossa pegada, não é? Aquilo que de facto é a nossa marca, no fundo, na vida e no mundo. Sim, sabe, sem dúvida. sabes que é tão interessante essa imagem do footprint, porque nós somos, neste momento já somos 8 bilhões de pessoas acima da Terra. E eu, quando no bilhete de identidade era preciso pôr o dedo, eu dizia assim, mas isto não faz sentido nenhum, porque deve haver 50 pessoas ou 1 milhão de pessoas com o mesmo dedo que eu, com o mesmo footprint que eu. Mas não há, Mas não. não é? Então, essa imagem que estás a dizer é muito interessante, porque no meu footprint, ou seja, qual é a marca que eu vou deixar no mundo? Qual é a marca que eu vou deixar no mundo? E mais uma vez, não precisa ser o Arco do Triunfo, porque o Arco do Exato. Triunfo houve um que construiu, não é? Picasso também só houve um, Beethoven só houve um, Einstein só houve um, não é? Tânia também só há uma, com o teu nome completo. Paula Ponce também só o eu. Agora, o nome tem muito mais do que só o nome. Exato. Então, é isso. Qual é que é o meu footprint? Qual é que é a impressão digital que eu quero deixar no mundo? E isso é aquilo que nos torna únicos. Não é? Portanto, essa é a parte. É isso. Agora, isto é muito fácil de falar, mas obriga a um caminho de consciência, de trabalho interno, de tudo isso, não é? E autoconhecimento, verdadeiramente. Isto é autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, porque e é engraçado como estas duas vertentes se ligam, não é? Quando eu me pacifico com os meus ancestrais e me predisponho a sentir um bocadinho essa culpa boa, que no fundo Claro, me liberta para eu viver a minha vida, não é? A minha história, claro. eu consigo começar a conhecer-me, não é? Porque como é que eu vou partilhar, seja o que for, com o mundo se eu não me conheço, se eu não sei o que tenho cá dentro, não é? Claro. Então eu primeiro tenho que fazer esse trabalho para ter essa tal força. Eu acho essa imagem maravilhosa, porque realmente é mesmo um impulso que nós temos que vem de trás, não é? É aquela frase bem portuguesa de ter as costas quentes, Sim, mas aqui é aplicada com um sentido de muita gratidão e profundo reconhecimento. É mesmo, eu sei que estou bem acompanhada, eu bem. sei que estou aqui com os pés bem firmes, não é? Uhum. E isso muda a forma como nós olhamos para a nossa vida, como nós desenvolvemos a nossa carreira, os nossos projetos, como olhamos para o outro, porque Uhum. passamos a ver o outro também nessa perspectiva, não é? Nunca ninguém vem ter connosco sozinho, e isso nos ajuda também eu agora só me consigo lembrar da forma como Bert Hellinger defendia
definia as constelações, é a ciência dos relacionamentos, Claro. não é? Nós quando dominamos ou quando entendemos melhor esta dinâmica, nós de facto olhamos para os outros, para nós, para um gato, para um cão, para uma planta, de uma forma completamente diferente. E isso é mágico, absolutamente transformador. É, é, é isso mesmo, é tão bonito. Que bom, que bom, que bom. Ora, a nossa conversa está super, mas super agradável, querida Paula, mas nós já estamos aqui há uma hora. Pois é, uma hora. É uma Eu hora. não sei, eu vou abrir aqui um bocadinho, um espacinho para dúvidas. Eu não sei se aqui há alguém que queira colocar alguma dúvida, alguma questão, ou queira fazer alguma partilha connosco. Entretanto, eu vou aqui tentar andar um pouquinho para trás nos comentários, que eu vi aqui um comentário da Borboleta Serrano, que disse: a criatividade às vezes é simplesmente como resolvemos os nossos problemas. Exatamente, Claro. é mesmo. Não precisam de ser coisas É isso, da muito Sílvia. grandes, não é? A borboleta serrana é a Exato. Sílvia. Ah, a Sílvia, pronto, eu não conhecia o nome dela, então a Sílvia lá está, é mesmo isso, não Ai, é, é, é a forma como nós gerimos até as nossas próprias questões diárias, não é? Não precisa de ser uma coisa assim, não precisamos de fazer uma obra de arte ou pintarmos um quadro ou escrevermos um livro para reconhecermos a criatividade que temos dentro. uhum. Foi o que falámos no início, a criatividade é a própria vida, não é? É Sim, a própria sim. vida. Sem dúvida. Isto, já se nós não quisermos ir para uma outra questão, não é? Que nós mulheres, criatividade é connosco, não é? Porque somos portais de vida, não é? Temos a possibilidade de gerar um ser humano. Então, meninas desse lado que ainda acham que não são criativas e são mamãs, pelo amor da santa. É, é, é. Isso é a maior criatividade, não é? Como é que de um espermatozoide e de um óvulo nasce um ser único, que tem uma identidade Exatamente. própria? Isso é a maior criatividade, é a criatividade da geração da vida. É Sim. tão bonito. E acho que o próprio ato depois de ser mãe, não é? É todo é um doutoramento em criatividade, não é? A forma como cuidar do bebê, como gerir depois as tarefas de casa, do trabalho, enfim, haja criatividade, realmente. Sim, sim, sim. Ora, a Catarina está aqui a partilhar connosco. Ser criativa, poder manifestar o meu potencial e é o continuar dos meus ancestrais na minha vida e que quero até ao fim dos tempos. A visão muito bonita, Catarina, é mesmo isso. Lindo, lindo. A Ana Martins, estou com muita dificuldade em escolher o meu propósito. Eu tenho imensa criatividade em várias áreas da vida. Quando isto acontece, como fazer? Paula, queres dar aí uma chega? Como é que fazer? Eu vou dizer como é que eu fiz, porque nós vamos, à medida que vamos caminhando na vida, nós vamos adquirindo e vamos desenvolvendo vários recursos e vários talentos. E, e era aquilo que falávamos, quer dizer, a Tânia não faz tricô hoje ou não se apresenta ao público hoje como se apresentava há 5 anos atrás, e eu também não faço constelações como fazia há 5 anos atrás. E, portanto, nós vamos evoluindo. E a melhor maneira de nós encontrarmos o nosso caminho é nós irmos experimentando. Porque eu lembro-me que naquela altura em que o astrólogo, que eu estava perdida e que o astrólogo me disse o que é que tu querias ser quando eras pequenina, eu disse médica, e ele disse, então é isso que te vai fazer feliz, é esse o teu caminho, é essa a tua missão. Mas eu na altura tinha 45 anos e eu disse, mas eu não vou tirar um curso de medicina aos 45 anos. E ele disse, mas quem é que disse que era a medicina tradicional? E é tão engraçado perceber todo o mecanismo de crenças que eu tinha aqui. Não é? Para mim, medicina era a medicina tradicional e aos 45 anos eu não ia ficar mais 10 anos a estudar, não é? Então, e eu perguntei-lhe, então, mas que outra medicina é que há? E ele disse-me assim, olha, tudo o que suscitar interesse, tudo,
o que suscitar interesse, pode ser uma palestra, um curso, uma conferência, um livro. Tu lê. Porque um dia tu vais estar numa situação dessas e vais dizer, é isto que eu quero fazer. Então, um propósito nunca é um tiro certeiro logo no início. Pode ser, por exemplo, como um Steve Jobs aos 20 anos, e mesmo assim, digamos, ele teve uma série de percalços ao longo da vida, até conseguir criar a grande Apple, não é? Mas teve vários percalços. Então, lá está, é experimentar, ok? Com coragem, perceber se eu consigo ir, mas não consigo ir o suficiente. Então, o que é que eu ainda tenho que resolver aqui atrás? O que é que ainda me está a puxar? Ok? Que força é que me falta ainda? Mais uma vez, portanto, tem que ir. Mas eu consigo, dei um passo, mas depois não consigo dar mais. Então, o que é que ainda te está a aprender? O que é que ainda precisa ser visto aqui atrás? Porque nós somos uma história imensa que temos cá dentro de nós. Quer dos nossos antepassados, quer a nossa própria. Então, é preciso ir ver o que é que ainda te está a tirar força. Ok? Depois libertas mais um bocadinho da mochila, libertas mais uma pedra da mochila, libertas mais um bocadinho e dás mais um passo. E continuas a dar mais um passo. E chegas a uma altura e que dizes, agora já dei mais, mas ainda me falta. Ok, então vamos lá olhar para que pedra é que ainda tenho que tirar. Então, este é o processo. E é sempre experimentando, 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 e com coragem, e caminhar, e caminhar, e caminhar. E, portanto, é assim a vida. A vida é um caminho contínuo. Não é? E é neste caminho que nós vamos adquirindo os nossos talentos, vamos adquirindo os nossos recursos, ok? Vamos tomando consciência daquilo que temos. Eu, por exemplo, posso dizer que a primeira vez que eu estava nesse processo de desenvolvimento pessoal e que fizemos uma meditação muito bonita e que nessa meditação éramos conduzidos a uma floresta e na floresta estava um tesouro e eu abri o tesouro, que era o meu tesouro. E abri o tesouro e lá dentro tinha apenas uma palavra, intuição. E eu pensei assim, não estão a falar para mim de certeza, porque eu não tenho intuição. Não, enganaram-se. Enganaram-se, não é para mim. E hoje eu sei que a intuição é o meu maior tesouro. E, portanto, nem sempre, quando as coisas nos surgem, ou quando as mensagens nos surgem, nós estamos preparados para ela, naquela altura. Mas não faz mal. Porque aquela mensagem... E muitas das vezes nós estamos tão limitados com esses padrões que repetimos, ou com as nossas crenças, não é? Que não conseguimos enxergar aquilo sequer como uma possibilidade, não é? Quanto mais como uma certeza. Claro. Não, porque eu estava ainda naquela crença de que o tesouro tinha que ser qualquer coisa material. Eu tinha que cantar bem, ou eu tinha que pintar bem, ou eu tinha que ser muito boa nas mãos. Não é? Ainda estava nessa crença, mas não. Os tesouros são os talentos únicos, os recursos únicos. E, portanto, eu só comecei, de facto, a perceber aquilo que eu tinha descoberto logo no início do meu caminho de desenvolvimento pessoal e que estava lá naquele tesouro. Eu só comecei a descobrir quando comecei a fazer constelações. Não é? Portanto, uma série de anos depois. E, portanto, é isto. Não deixem de acreditar. Não deixem de acreditar. Que o caminho, que ainda não... Já se passaram 50 anos, mas ainda não encontrei a minha missão. Não faz mal, continua. Continua. Tudo aquilo que suscitar interesse vai. Porque um dia tu vais dizer, é isto. E esse caminho todo que percorreste não foi em vão. Porque tudo o que tu vais fazer vai juntar todas as tuas experiências. Ok? Todas as tuas experiências vão ser necessárias para aquilo para a maneira como tu vais exprimir a tua criatividade. Tudo isso te vai completando. Então é isso, continua. Continua. E acho que é essa coragem nós devemos também juntar o não desistir, Claro. o persistir, não é? Porque não é aquela sensação de eu tenho 50 anos e não sei qual é o meu propósito, não é? Para que é que eu estou aqui? Não. Há um propósito, seguramente. Quanto mais não seja estar aqui, já é um propósito enorme, não é? E já faz toda a diferença. Então, o não nos pressionarmos, não é? Libertar-nos desse auto-julgamento ou dessa auto-exigência que é tão castradora e tão bloqueadora,
dos nossos sonhos e da nossa criatividade. É desenvolvermos também esse olhar amoroso para connosco e sabermos acolher essas nossas limitações, essas nossas crenças que ainda nos impedem de avançar. É termos paciência connosco, compaixão connosco. Porque acho que eu pelo menos reconheço agora que tive muito disto no início, não é? Porque eu sofri muito com o perfeccionismo. Eu sou virginiana, não é? E então perfeccionismo para mim era incrível. Mas a vida trouxe-me uma pessoa que também tinha o mesmo desafio e foi muito maravilhoso porque à medida que eu fui convivendo, não é? E fui aprendendo e fui me trabalhando e conhecendo, eu comecei a relaxar um pouco mais e hoje eu penso, realmente, eu exigia tanto de mim por coisas que nem eram assim tão importantes, não é? Mas naquela altura eram muito importantes para mim. Mas hoje vejo o quanto elas me limitaram, mas também na altura, mas também consigo ver agora o quanto elas me ajudaram a crescer, a expandir a minha consciência, a forma de eu olhar para a vida e de eu estar na vida, de eu viver e desfrutar a minha vida. Não é como uma outra forma. Se eu não tivesse passado por essa tormenta do perfeccionismo, eu hoje não conseguia criar uma peça com a liberdade com que eu faço. Olha que coisa tão paradoxal, não é? Porque estamos a falar de criatividade, de artesanato, não é? Está essa ideia da perfeição, mas o ser perfeito, ou o ser belo, ou o ser. Eu acho que a palavra certa é mesmo perfeito. Não é a mesma coisa que perfeccionismo, porque o perfeccionismo é quase. É uma obsessão, não é? Não há uma permissão para eu descobrir, não há uma permissão para eu arriscar coisas diferentes ou experimentar coisas diferentes. Há quase ali um padrão, não é? Uma caixa onde eu tenho que estar e se seguir aquilo corre tudo bem. Mas às vezes não corre. Então aprendemos com a vida que onde realmente podemos ser criativos, não é? E acho que isso é o libertar-nos do controlo e do perfeccionismo é um mestrado em como ser criativo. É, é, é mesmo, é mesmo. Isso é muito interessante. Nós nas constelações dizemos uma coisa muito bonita, e eu também já estive aí, na perfeição. Dizemos uma coisa muito bonita que é tudo o que está em vida é inacabado. Então, repara, enquanto estivermos em vida, nós vamos fazer sempre qualquer coisa imperfeita. É por isso que estamos cá. A perfeição só Exato. existe na morte. Então, lá no íntimo, no inconsciente, quem procura a perfeição tem um desejo inconsciente pela morte. Então, o processo é sempre esse: ok, se tu fizeres hoje umas meias, mesmo que seja a mesma cor, tudo igual, se daqui a um mês fizeres as mesmas meias, elas vão sair diferentes, porque o nó ficou mais apertado ou menos apertado. Agora, uma coisa é a perfeição, que nunca vamos conseguir, porque estamos em vida, porque somos inacabados, porque a vida não é perfeita. Agora, outra Exato. coisa é nós colocarmos o melhor de nós naquele momento, naquilo que estamos a fazer. Isso é diferente. Ok? Sim. E aí, como é que eu coloco o melhor de mim? Exatamente quando eu estou presente, quando eu estou com tudo o que eu tenho, quando eu sei quais são os meus dons, os meus recursos, quando eu tenho a força e a coragem para dizer, ok, vamos lá. Percebes? E isso, É aquela lindíssima frase de Ricardo Reis, não é? Ser todo no mínimo que fazes, que eu acho que é assim das exatamente, frases mais fantásticas. claro, Sim, claro. Ser todo no mínimo que fazes, não é? E é isso, sim. é tão bonito. Então é isso, no que estiveres a fazer, dá o teu melhor, mesmo que seja em 5 minutos. Ok, amanhã se calhar fazias diferente. Pois claro, porque tu também evoluíste. Tu também já não és a mesma pessoa. Amanhã já és uma pessoa diferente daquilo que foste ontem. Ok, então em cada momento dá o teu melhor. E o teu melhor é o suficiente. Ok, o teu melhor Exato. é o necessário, é o suficiente. E acho que isso é um ressignificar completamente do que é a perfeição.
Isso sim é levar uma vida perfeita porque estamos tranquilos. E essa imagem do inacabado que trouxeste para aqui, da visão sistémica, é muito bonita e dá-nos mesmo essa tranquilidade de que eu posso moldar, não é? De que eu possa a qualquer momento construir, que eu possa acrescentar àquilo que já vem de trás, não é? Que já foi vivido, que possa aprender com as experiências passadas e a partir daí fazer algo diferente, algo melhor. Não preciso de repetir os mesmos erros, não é? Uhum. Ou os mesmos caminhos, os mesmos desafios. E realmente é mesmo por aí. Ora, estamos a ter aqui algumas participações. A Sílvia, o perfeccionismo bloqueia, às vezes nem se faz com medo de errar, completamente, Sílvia. É, Ana, é. muito obrigada por esta live, grata a nós. Olha, eu costumo sempre dizer esta questão do medo de errar. Se nós, creio que todos aprendemos a andar de bicicleta e nenhuma criança aprende a andar de bicicleta sem cair. Não é? Este é o processo da vida. E, portanto, errar faz parte da evolução. Quem não erra, não faz. Não é? Então, façam, errem. E é mais fácil errar e corrigir do que não fazer. Quem não faz, fica bloqueado. Então, façam. Sim. Se for preciso corrigir, corrijam. Mas não tem problema. É a vida, é isso. Temos aqui o Fábio também a dar aqui uma contribuição. Ser exemplar com excelência é poder a cada instante na jornada evolutiva, onde a mudança é sempre garantida, podermos ser e estar na melhor versão individual. É mesmo. Que bom, obrigado, É isso mesmo. Fábio. Que bom. E aqui a Sílvia também comentou coragem, que palavra poderosa, carrega muita energia, sem dúvida. A palavra coragem é a união de duas palavras muito, muito bonitas, que é coração e ação. Então, quem tem coragem age com o coração, não é? É o cego o teu coração. E é engraçado, estou-me a lembrar quando no início tu disseste eu era uma pessoa muito mental e de repente comecei a perceber que gostava de fazer constelações que não são nada daqui, são todas aqui do coração. Então é um novo olhar, é uma nova perspectiva, sem dúvida. É muito maravilhoso mesmo. A vida é assim, é de uma criatividade fantástica que nos criou, que nos sustém, que nos desafia, enfim, é fabuloso. Fábio, errar é um processo de aprendizagem, mas só admitir é assumir o erro inédito. Sim. Muito bem. Que bom. Minha querida, não sei se há alguma dúvida mais. Cristina, tenho 58 anos e ainda não percebi o que o universo, Deus, pretende de mim. Queres dizer aqui alguma coisa à Cristina? Olha, Cristina, a palavra que me vem para responder a isso é tenha fé. Porque Deus nunca nos abandona e lá está. Deus tem sempre um propósito para nós, mesmo que o propósito seja aquilo que a Tânia disse há bocado, que é um sorriso. Quantas vezes naquilo que fizer no seu dia a dia, leve um sorriso e dê o seu melhor. E isso pode ser o seu propósito. Já falámos aqui, não é preciso criar grandes coisas. E pode fazer a diferença na vida do outro. Claro, sim. Claro. Há tantas histórias sobre isso. E, portanto, em tudo o que fizer no seu dia a dia, dê o seu melhor. E isso é a missão que Deus tem para si. Ok? É a peçazinha que Deus precisa na engrenagem para aquele relógio, para este relógio grande do tempo funcionar. E, portanto, é isso. Leve esta mensagem. Tenha fé. Porque Deus nunca a abandona. E precisa de si aqui. Exato. Exatamente. A Cristina já faz parte do universo, portanto ele não se esquece de si, seguramente. Ora, a Sílvia, coragem é ir-se mesmo com medo, exatamente. Até há uma expressão brasileira que diz, eu tinha medo, mas eu fui com medo mesmo, não é? Então, é mesmo ir. Medo com tudo. Porque nós somos tudo. Não é? Era aquilo que eu disse, eu quando me atirei para a aula eu tinha as pernas a tremer, cheia de medo, não é? Mas vão com tudo o que têm. Sim. Sim. Aqui temos a Cristina Antunes que também está a dizer, eu ainda não sei que rumo devo seguir,
tenho dias que estou bem e outros em que não sei o que devo fazer. Oh, Cristina, Acho que aqui, no caso da Cristina, tem a ver com escutar o coração. oh, Cristina, bem-vinda, porque isso é a vida, não é? Quem é que está todos os dias bem? Não existe. Não existe. A vida, sabe que das coisas mais importantes que eu aprendi é a vida é muito maior do que nós. A vida é muito maior do que nós. E nós não conseguimos controlá-la. Então, imagine um rio, uma água de um rio, que quer ir contra o fluxo, que quer ir contra a maré. É difícil, gasta muita energia e não consegue. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é aceitar a vida como ela é e não fugir de a viver quando ela se apresenta nos momentos mais difíceis. Ok? Porque não é possível nós vivemos uma vida 100% alegre. Não existe isso. Isso é uma ilusão. Então, a vida vai apresentar momentos fáceis e momentos mais difíceis para nós evoluirmos. Vai-nos mostrar fracassos nossos e vitórias nossas. Vai-nos mostrar tristeza e vai-nos mostrar alegria. O que é importante é nós vivermos isso tudo na plenitude, porque se nós excluímos essas partes, estamos a excluir partes de nós. Então, nos dias em que sentir menos força, recolha-se, aceite isso, ok? Portanto, isso é dizer sim à vida como ela se apresenta, é aceitar a vida como ela nos mostra. E isso é das melhores coisas que podemos fazer. Senão andamos sempre em contrafluxo, ok? Quando andamos em contrafluxo não conseguimos criar nada. Então, isso é muito... E o processo torna-se mais doloroso, não é? E A vida é para ser fluida e leve, não é para ser dolorosa e dolorida, não é? E difícil. torna-se muito cansativo quando nós dizemos não à vida. Façam um pequenino exercício. Metam em 2 folhas de papel em casa. E numa folha de papel escrevam sim à vida e na outra escrevam não à vida. E viram as folhas para baixo e misturam as folhas, ok? Sem saberem qual é que está. E coloquem no chão. E coloquem-se em cima de uma que não sabem qual é. E vejam como é que isso se reflete no vosso corpo. Ok? O que é que isso traz para o vosso corpo? E depois coloquem-se na outra folha de papel. E observem o vosso corpo. Como é que ele se sente? Os braços, as pernas, o peso, tudo. E depois virem a folha de papel. Uma e outra. E vocês vão perceber o impacto que tem no vosso corpo quando nós dizemos não à vida. É brutal. E às vezes causa muitas doenças. Então, é isso, é aceitar a vida como ela é. Queria que tivesse sido diferente. Não, é dizer sim à vida como ela é. Experimentem este exercício que é um exercício sistémico muito poderoso e que nos mostra se nós, em determinadas situações que nós estamos no sim ou estamos no não. E isso muda tudo. Sem dúvida. Esse exercício é muito poderoso mesmo. É fabuloso. Bem, minha querida, esta conversa dava pano para mangas, para saias, para vestidos, para um guarda-roupa inteiro. Porque realmente a visão sistémica é de uma riqueza, é de uma profundidade no entendimento da vida, do outro, de nós mesmos, que é assim fabuloso. É um universo em constante expansão, sempre. Paula, eu agradeço-te mais uma vez o convite para estares aqui hoje nesta live, que encerrou aqui este ciclo de lives que eu fiz, porque no dia 17 de novembro foi o dia da criatividade, então eu lembrei-me de fazer este ciclo de lives para honrar esse dom que a vida faz fluir em nós, não é? E da forma como ela flui através de nós também. Por isso é uma honra imensa ter-te aqui. Estou super grata, estou muito feliz, agradeço de coração. Da mesma forma que também agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui a acompanhar-nos neste serão,
a darem as suas partilhas, a contribuírem com os seus comentários, a apoiarem-nos aqui, a verem esta live e a participarem. Muito grata. O campo que aqui se criou foi fabuloso e foi muito, mas muito enriquecedor. Olha, minha querida, eu agradeço-te imenso mais uma vez por estas conversas tão simpáticas que são sempre muito enriquecedoras e que nos põem assim o coração a transbordar. E obrigado também a todas as pessoas, porque se não fossem elas também nós não estaríamos aqui. E portanto, obrigada a todas. E olha, e aproveito para desejar um Natal muito feliz e muito doce e que o próximo ano nos traga a todos muitas bênçãos e que nós tenhamos a força e a coragem de dizer sim à vida, como ela se apresentar. Exatamente, assim é. Um grande beijinho, Paula, muito grata uma vez mais. Um Natal muito feliz também para ti e para a tua família. Daqui a uma semana estamos no Natal, não é? E a todas as pessoas que estiveram aqui connosco também. Um excelente Natal, um período de festas assim maravilhoso. E permitam-se olhar para a vida de uma forma mais amorosa, com os olhos do coração. Da minha experiência, e creio que posso falar também pela Paula, vale a pena. Seguramente vale a pena. Obrigada, sim. Um grande beijinho, boa noite a todos. Beijinho grande, obrigado. Obrigada.